parece que é a China. O presidente Trump mencionou o domínio da China. O Ministério das Relações Exteriores chinês divulgou todos os compromissos antes do anúncio do compromisso entre Washington e Irã. Dito isso, o que a China realmente fez nos bastidores? Em primeiro lugar, o ministro das Relações Exteriores chinês, ministro Wang Yi, tem convocado ministros das Relações Exteriores de mais de 20 países no último mês, pedindo a todos que façam a coisa certa, ou seja, evitar a escalada do conflito e da guerra, e acalmar e acabar com a guerra imediatamente, porque essa guerra se tornou sem precedentes em termos do número de países envolvidos. Todos os países com bases militares do EUA dentro deles foram bombardeados. Por quê? O Irã parece justificar seus bombardeios, dizendo que essas bases militares dos Estados Unidos nesses países árabes, bem como o centro de dados, o que você quiser, foram usados pelos Estados Unidos no lançamento dessa guerra de agressores contra o Irã. E o Irã acredita que é justificado reniar contra eles. Isso significa que esta guerra não tem precedentes em termos de quantos países estão envolvidos, e em termos de atrocidades envolvidas contra a população civil no Irã, incluindo a morte, o massacre de 168 meninas civis que eram crianças em idade escolar, que foram dizimadas pelo ataque militar, o que muitas pessoas acreditam ser um exemplo típico de crime de guerra. Então, espero que cada vez mais peso seja colocado na consciência do povo americano e das grandes massas da sociedade nos Estados Unidos. Eles acordaram. Eles não querem ver o governo do EUA cometendo tais crimes de guerra contra uma população civil no Irã, e espero que, eventualmente, o presidente Trump perceba que não tem todas as habilidades ou autoridades para cometer tais crimes de guerra no Irã, e que parar a guerra trará mais sanidade aos Estados Unidos, a toda essa situação, toda essa confusão. E ele pode contribuir para acabar com a combinação da crise energética, por um lado, a crise econômica que está se formando e estourando, enquanto falamos, e potencialmente, a inclusão de uma das maiores crises financeiras sem precedentes e que pode atingir os Estados Unidos em breve. Ok, deixa eu adiantar um pouco a conversa, Victor, e perguntar uma coisa. O que impediu a China, junto com a Rússia, de talvez enviar alguns navios de guerra como um ato de dissuasão para criar essa dissuasão para que os Estados Unidos não fossem realmente atacar o Irã do jeito que fizeram? Porque a China não pensou militarmente aqui. Se você entende a filosofia chinesa, sempre acreditamos por milhares de anos que a guerra deve ser o último recurso e não a opção preferida. Portanto, sempre que os conflitos irrompem, os chineses sempre correm para a paz e tentam mobilizar todas as sanidades e sabedorias para acabar com a guerra. Porque se uma guerra irrompe, a China acredita que ela não tem um propósito construtivo. Especialmente, por exemplo, você colocar mais lenha na fogueira. A melhor maneira é parar a guerra, extinguir o fogo, então descobrir o que deu errado, o que causou a guerra e como evitar outro surto de guerra. Portanto, desde o começo, a China atua corretamente, incentivando todas as partes a diminuírem a escalada e a pôr um fim imediato na guerra. E a China está apoiando o Irã na defesa de sua soberania e integridade territorial no Conselho de Segurança das Nações Unidas, por exemplo, bem como em todas as comunicações que o ministro das Relações Exteriores chinês fez com mais de 20 países ao longo do mês. O presidente Trump mencionou a China, então, se perguntasse a você, quais foram as conversas de bastidores que realmente ocorreram para que o Paquistão se tornasse o mediador aqui? Qual é o papel da China aqui para garantir que eles estejam lá na sala, mas talvez controlando e dominando a sala? Minha interpretação pessoal é a seguinte. Em primeiro lugar, o Paquistão e o Irã têm fronteiras comuns e centenas, se não milhares de anos de comunicação mútua ao longo dos tempos. Em segundo lugar, os Estados Unidos e o Paquistão estão melhorando suas relações bilaterais. O marechal de campo, chefe do Estado-Maior do Exército Paquistanês, visitou os Estados Unidos pelo menos 3 vezes nos últimos meses, segundo o meu conhecimento, e está se dando muito bem com o presidente Xi e seu governo. Portanto, o Paquistão tem um papel único e sem precedentes a desempenhar, enquanto bons oficiais tentam trazer os Estados Unidos e o Irã para a mesma mesa. Por outro lado, ninguém duvida que a China e o Paquistão têm essa amizade inabalável. Um com o outro nós nos vemos como irmãos e irmãs. Nós nos respeitamos completamente, lidamos um com o outro em termos de igualdade.
Portanto, não se surpreenda se entre a China e o Paquistão nos comunicarmos constantemente sobre como o Paquistão pode desempenhar um papel muito construtivo e positivo para atingir o papel impossível de unir os Estados Unidos e o Irã. E o fato de o presidente ter dado crédito ao papel positivo que a China desempenhou em convencer o Irã a encerrar a guerra e entrar em negociações com os Estados Unidos é muito significativo. Embora eu concorde com você agora, os objetivos dos Estados Unidos e do Irã parecem ser completamente opostos um ao outro. E alcançar a paz real parece ser uma missão impossível. Mas nossa tarefa é alcançar a possibilidade a partir da impossibilidade, em prol da paz, da sanidade e da estabilidade para a humanidade como um todo. Portanto, eu pessoalmente aplaudo o papel especial muito positivo e único desempenhado pelo Paquistão na continuação dos bons ofícios. E acredito sinceramente que o Paquistão e a China estão na mesma página. Nós nos comunicamos constantemente, temos grande apreço e admiração pelo papel positivo e construtivo que o Paquistão está desempenhando agora, e tudo isso deve se refletir no bom resultado, que eu pessoalmente espero que seja entregue nas próximas 2 semanas ou mais. Tem um desconforto em Pequim, dada a proximidade que vemos entre Islamabad, ou Rawalpindi particularmente, e Washington DC, quando vemos que há muitos acordos sendo fechados para ter ou estar nas boas graças de Washington DC e Vitor, talvez às custas do BRI, que é muito caro ao presidente Xi Jinping. Bem, eu pessoalmente não tenho problemas em ver a melhora nas relações entre o Paquistão e os Estados Unidos, desde que tal melhora não prejudique ou sabote as boas relações entre a China e o Paquistão. Eu diria que a amizade e a cooperação entre a China e o Paquistão são de longa data. Elas resistirão a qualquer vicissitude que você possa ver nas relações internacionais, hoje ou nos próximos meses ou mesmo anos. Eu realmente acredito que o povo paquistanês e o povo chinês continuarão a lidar um com o outro em termos de igualdade e a respeitar totalmente um ao outro e a apoiar-se mutuamente em questões de extrema importância, tanto para a China quanto para o Paquistão. E esta é a estrutura geral pela qual a China apoia o Paquistão a desempenhar este papel único e indispensável. E, por favor, lembre-se também de que em 1971 o Paquistão desempenhou o papel crucial, extraordinário e indispensável ao permitir que a China e os Estados Unidos abrissem as portas um para o outro. O Dr. Henry Kissinger voou de Islamabad na missão mais secreta à China, que abriu caminho para a visita de Nixon à China sem precedentes em 1972. O Paquistão tem um histórico de cumprir missões impossíveis e eles fizeram isso em 1971 para unir a China e os Estados Unidos. E espero que eles tenham sucesso, pelo menos até certo ponto, em acabar com esta guerra entre os Estados Unidos e o Irã e deixar Israel de lado. Bom, o que o Victor Gao está dizendo nesta análise de um verdadeiro insider é que a China já entrou nesta crise, mas entrou do seu jeito, não com navios, não com armas, não com gasto militar espetacular e absurdo. Entrou como potência de bastidor. E, claro, como o próprio Pepe disse, não impedindo que o seu adversário cometa um erro enorme. Certo? Então, articulando a desescalada usando o Wang Yi para falar com mais de 20 chanceleres, sustentando o Irã diplomaticamente e operando junto com o Paquistão como canal indireto entre Washington e Teherã. Ao mesmo tempo, ele deixa claro que, para Pequim, guerra é o último recurso, que o papel chinês é extinguir o fogo e não jogar mais combustível, e que o Paquistão está sendo, portanto, tratado como uma peça-chave para produzir o impossível, uma mesa mínima de conversa. Agora, do ponto de vista da teoria das relações internacionais, isso é muito interessante porque o Victor está oferecendo uma visão de poder que não é a visão mais comum no debate ocidental. Uma das coisas mais importantes que nós trazemos essa raridade para vocês. Embora na imprensa americana o Victor Gao muito mais conhecido, no Brasil ele é uma voz que não está por aqui, que certamente pouquíssimos de vocês conhecem. E ao mesmo tempo ele traz uma visão extremamente única, né, no realismo clássico, no realismo ofensivo. Né, poder costuma parecer muito ligado à capacidade militar e o Victor capta isto daqui. A dissuasão dura, coerção direta,
O que o Victor está sugerindo é outra coisa, que a China está exercendo poder por orquestração diplomática. Uma verdadeira orquestra no mais nível, mais complexo que um ser humano pode jogar. Além, obviamente, da gestão de interdependências por mediação estratégica. E isso conversa muito mais com a leitura do statecraft, certo? O statecraft sofisticado e com que autores como, obviamente, o grande Harry Kissinger chamariam de uso inteligente da diplomacia triangular. E entre muitas outras táticas diplomáticas dos chineses que nós poderíamos comentar aqui. Aliás, o próprio Gao puxa, né, o precedente de 1971, quando o Paquistão serviu de ponte para a abertura dos Estados Unidos-China. Olha só que dado super importante, né? E como os chineses, obviamente, sempre estão ligados na história. E o Paquistão interviu nessa ponte Estados Unidos-China justamente para mostrar que Islamabad já teve antes essa função de fazedor do improvável, não é mesmo? Bom, e claro, ainda há uma terceira camada que o Victor comentou que é extremamente importante, né? O que a gente chama de regional balancing. O Gao está dizendo que o Paquistão pode intervir como interface porque ele fala com Washington há muito tempo, como nós comentamos. Faz fronteira com o Irã e mantém uma amizade de ferro com a China. Então, assim, talvez o Paquistão seja um país modelo para ensinar o Brasil e outros países do mundo como criar um balanceamento tão fino entre o choque de poder Estados Unidos e China. E, portanto, em vez de Pequim colocar, né, a mão de ferro, ele prefere esse balanço indireto, né, parecer na linha de frente, né, ela usa um parceiro funcional como legitimidade regional, certo? E com canais simultâneos para influenciar o tabuleiro, que o Pepe Escobar, grande Pepe, nós temos vídeos maravilhosos do Pepe aqui embaixo, chama do AlphaGo. Enquanto os americanos lutam e pensam em decapitar reis e rainhas em um jogo de xadrez, vêm os chineses e usam o tabuleiro como Go, né? Ou seja, território e mapeamento estratégico muito mais do que decapitar cabeças. Como todo grande filho do Império Britânico, que é os Estados Unidos da América, certo? Quando tirou a cabeça do caminho. Então, o ponto final aqui é forte. O Gao está pedindo para a gente parar de medir o papel chinês com uma régua errada. Segundo ele, se você usa a régua do portão, do porta-aviões, parece que a China fez pouco. Se você usa a régua da mediação, da sinalização diplomática, da coordenação triangular e da contenção de escalada, a história muda bastante. Então, tudo depende, obviamente, do ângulo de ação chinês. Obviamente que a maior parte das pessoas esperaria que a China talvez estivesse, não sei, enviando sua marinha ou enviando algum tipo de suporte militar visivelmente, fisicamente visível, para todos falassem, realmente eles estão fazendo alguma coisa, quando na verdade eles estão fazendo coisas que não são diretamente visíveis, sobretudo por tantas camadas, né, e pontes de mediação que ela utiliza. E como nós já comentamos aqui anteriormente, tem duas coisas importantes de nós considerarmos. Bom, corta esses últimos segundos aqui do minuto 39 e começa daqui. E claro, uma das coisas que é extremamente importante de considerar que eu gostaria de trazer para vocês neste último momento é que é importante nós olharmos para o papel da China como algo que está mudando ao longo do tempo, principalmente nas últimas semanas, certo? Se antes o apoio era muito mais indireto, agora se transformou na última semana em um veto direto no Conselho de Segurança da ONU e agora uma intervenção direta através do Paquistão para mediar este cessar-fogo, sobretudo através de uma ameaça inédita de eliminação de uma civilização que Donald Trump fez há uma semana atrás. E essas ameaças, de quanto mais tempo dura a guerra, obviamente que mais custosa ela fica para todo mundo, mas também para Pequim, cujo 40% no mínimo do seu petróleo que chega à China passa pelo Estreito de Hormuz. E, portanto, quanto mais essa guerra dura, mais ela começa a dar efeitos a mais longo prazo que ficam cada vez mais difíceis de reverter no curto ou médio prazo. Tá? Isso é uma análise de risco e de custo que todo mundo está fazendo agora, menos o Donald Trump, e segundo ele, não se importa. Será mesmo? Até quando? Veremos. Apoie-nos se você acha importante que vozes tão essenciais como Victor Gao sejam trazidos para o Brasil de forma inédita, com vozes globais,
chinesas e do sul global que nunca estiveram por aqui, do lado do Pepe, do lado do Jeffrey Sachs, grande professor Jeffrey, do lado de John Mearsheimer. Coloca aqui embaixo. Apoie-nos.